Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com o livro Mais Esperto que o Diabo, esse livro aqui do Napoleão Hill. E finalmente, agora sim vai ser a última parte, porque eu pensei que o epílogo fosse possível fazer em uma única parte, mas acabou ficando muito longo e eu resolvi cortar, porque às vezes vídeo muito longo a gente acaba perdendo a paciência com ele. Então eu achei esse epílogo tão válido quanto tudo que foi dito no livro, e por isso é que eu resolvi fazer, dividir e tá trazendo então para que todo mundo possa ver até o final. Então esse livro, como vocês sabem, é o livro que foi escrito em 38 pelo Napoleão Hill, que é um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo livro dele, Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série com esse livro dele anterior também, antes de fazer esse. E esse livro dele, Pense e Enriqueça, se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos do Napoleão Hill influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. E é esse, então, o autor que diz que encontrou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, que revelou para a gente onde ele mora, como ele toma conta da nossa mente, o que é que a gente faz que permite a ele tomar conta da nossa mente, ou seja, como é que a gente se aliena a ele. E aí, então, esse livro ficou muito tempo, aqui está marcado que ficou 80 anos sem ser um manuscrito ali, sem ser publicado, exatamente por ter sido considerado um livro muito controverso. Mas aí nós já vimos tudo. Aqui a gente está no finalzinho, aqui no epílogo, que foi escrito então por M. Conte Jr. E ali no último vídeo, então, nós terminamos quando ele estava perguntando exatamente isso. Ele está fazendo uma análise então do livro e ele diz: o diabo efetivamente existe? Quem o alimenta? Não seria por acaso o nosso ego que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho de virtude? Olha aí a perguntinha que ele deixou aqui no ar, então, ali no último vídeo, e que nós vamos continuar aqui, então, a leitura para ver se ele responde, tá bom, gente? Conforme aprendemos com o Dr. Hill, a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro, que por sua vez data de 1938, mas também com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os objetivos dele, que são as drogas, a internet, os videogames, os aplicativos de celulares e tudo o que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil dos nossos dedos. Outros sim, nunca estivemos tão afastados de nós mesmos, digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então, conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Eu vou dizer para vocês que eu levei muito tempo para estar entrando nas redes sociais. Eu fiquei com aquela coisa assim, sabe, que não ia. E não sei, por isso que eu procrastinei tanto para vir aqui para o YouTube, mas depois eu vi, não é que ela vai trabalhar para, é uma grande ajuda, de grande ajuda as redes sociais. Se a gente olha ali no passado, quando para passar uma mensagem tinha que fazer sinal de fumaça, então eu acredito que a gente está no céu, digamos, porém é o uso que é feito, como aquele outro exemplo que não sei quem foi que deu, que uma faca na mão de uma pessoa mentalmente desequilibrada, ela pode ser instrumento para uma coisa muito triste, muito dolorosa, mas já na mão de um cozinheiro experimentado, ela transforma alimentos em iguarias saborosíssimas. Então, o problema não é o instrumento, é o uso que se faz dele. Pode existir maior alienação do que esta?
Nos afogamos em meio à modernização e parece que o bote salva-vidas está longe, cada vez mais longe do nosso alcance. Caminhamos hoje com muita pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que no passado saberíamos meses depois, quem sabe anos. Mas ainda temos junto de nós um mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização. E esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, nossa mente e nosso coração. Eu li mesmo uma história assim que quando Deus nos fez, Ele escondeu ali onde é que a gente encontra aquilo que a gente está buscando, onde é que a gente encontra a chave para abrir aquela porta onde tem tudo que a gente está buscando. Aí falou, onde é que eu posso esconder melhor para que o jogo fique mais engraçado, o jogo fique mais excitante, para que eles levem mais tempo. Não porque Ele quer nos ver sofrer, mas simplesmente porque Ele é luz, Deus é luz, completamente luz, então que graça teria vir fazer uma experiência humana se não tivesse essa parte da sombra? Acredito eu, mas é apenas até uma brincadeira, porque ali mesmo no livro Caibalion ele diz que seria, se Deus se insultasse, ele se insultaria com isso. Se a gente ficar querendo decifrar o que passa na mente dele, o que é que ele está pensando, por que ele fez isso, não fez aquilo, que é como crianças do primário, do maternal, por exemplo, querendo discutir com um professor do doutorado, uma coisa assim. Qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem? Foi, sem dúvida, plantar na mente dele a incerteza da existência dele, do próprio diabo. Assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais, pois ambos provêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. Aqui, então, o que ele está falando é do ritmo hipnótico. Os pensamentos dominantes são transformados pelo ritmo hipnótico em realidade. Analisando-se a lei do ritmo hipnótico, que também pode ser considerada como a lei da inércia da vida, temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Ou seja, se cultivamos a mente encoberta pelo medo, pela culpa e pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos e não precisamos ser expert para saber que tipo de resultados alcançaremos. Ou seja, depois que a gente lê esse livro, se a gente estiver ali sofrendo, mas não dá certo, mas é porque comigo... É porque a gente não prestou atenção, então, porque ele está dizendo o pensamento negativo, até aqui no final, o epílogo, o final, já fez o resumo e tudo voltou a bater no ritmo hipnótico, é lei. Então, a gente usa a nosso favor ou contra nós, mas ela vai agir na nossa vida. Ao passo que, se cultivarmos a mente preenchida com pensamento de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. O desafio é como conseguir isso. Parece fácil manter a mente positiva, mas o dia a dia nos mostra o quanto da nossa atenção permanece focada em coisas que, na verdade, não correspondem à estratégia principal do nosso sonho. E aqui eu me lembro uma vez um curso que eu fiz da Kelly Moraes também, que eu acompanho, ela também é super o canal dela, ela falando que um exercício que ela passava era que a gente então deixasse o celular no modo gravação, assim para gravar tudo que a gente fala durante o dia, para ver o quanto a gente foi negativo ou positivo, para ver o que a gente está plantando mesmo. E eu acrescento que seria legal se a gente tivesse como gravar nossos pensamentos, aí no final do dia se a gente colocar para rodar, e a gente vai ver se a gente ainda pensa, se eu ainda penso, não, mas isso de que sou eu que crio, não, já está tudo escrito, é o destino, veio assim mesmo, eu nasci preta, pobre. A professora Lucilena diz também que é a síndrome de Gabriela Cravo e Canela, eu nasci assim, eu cresci assim. Então, se eu penso desse jeito, e aí eu gravo os meus pensamentos e no final do dia eu ouço, aí talvez eu tenha até
um despertar, eu digo, meu Deus, mas então se é assim, sou eu mesmo que estou criando, é verdade tudo isso que estão falando, então agora não vou criar mais assim não, agora eu vou mudar essa chavezinha aqui na minha mente, porque amanhã eu quero viver coisas fáceis, coisas alegres, eu não quero ficar sofrendo com arrependimento, culpa, raiva, ressentimento e mágoa. Então, como que eu faço para mudar isso? Mudando o presente, mudando o que eu penso no aqui e agora. Os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte do nosso tempo e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para aquém da nossa meta principal. Aprendemos que devemos planejar e quando estiver tudo planejado, devemos planejar mais ainda. Ou seja, planejar e planejar. Ele diz que o plano ele pode ser até nem tão forte, pode ser um plano fraco, mas se a gente tiver ali persistência, se a gente tiver no presente, tiver realmente ali firme com ele, aí a lei do ritmo hipnótico até transforma ele em uma coisa mais grandiosa até do que aquilo que a gente planejou. Entretanto, isso nos leva à concretização das nossas metas? E aqui então vamos ver, tomara que ele não vai dizer que não, porque foi isso que eu entendi ali no livro, mas também cada um entende o que está pronto para entender, não é? Vamos ver. Ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecem em nosso caminho? Mas como assim? Aprendemos, devemos planejar mais ainda, ou seria, entretanto, isso nos leva à concretização das nossas... Não, eu acredito que a gente não deve ficar apenas em uma, exatamente, porque a gente está, é tudo movimento, a gente enche um tonel e tem outro, eu acho que aquela coisa, a professora Lucelena também que disse que quando a gente se fecha para aprender, para crescer nessa vida, acabou, é como se a gente amarrasse uma bola ali de ferro no pé, a gente não vai para lugar nenhum mais. Então eu acredito que se é isso que ele está dizendo aqui que eu entendi, a gente planeja por esse objetivo, alcança, visa outro, olha para outro, para ir subindo, né? Como que a gente vai chegar lá no topo do monte, lá em cima, se a gente planejar só para subir 1 metro e chegando ali a gente, tá bom, aqui tá bom, eu acho que tem que continuar, não é? Já dizia Zoroastro, conhece-te a ti mesmo e conhecerá a Deus e a todo o universo. Olha aí, conhece-te a ti mesmo. Quem pode nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos? O próprio Deus. Como? Perguntando, pedindo. A vida é pedagógica. Verdade, vida. Quem sou eu? Verdade, quem sou eu? O verdadeiro sentido da vida que vem sendo buscado pelos maçons, Rosacruzes, Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo certamente não está impresso em nenhum livro, mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade. Quem vai encontrar a verdade que ele está dizendo aqui mesmo? Aqueles que tiverem coragem de vencer seus medos. Ele aqui concluiu tudo, bateu aqui, chegou assim na conclusão. Aqui ele matou o diabo e mandou ele de volta ali para ser apenas uma energia. Porque ele já disse, ele planta o medo na nossa mente, o medo vem e abre a porta para ele. Se a gente vence o medo, pronto, não tem quem abra a porta para o diabo. Pronto, ele fica ali sendo a parte negativa do átomo, a gente fica aqui se equilibrando entre luz e sombra e sabendo, a gente escorrega ali para a sombra, mas a gente volta correndo para a luz, é normal, essa realidade dual, há picos e vales. Eu fiz o livro do Spencer Johnson, O Estranho Segredo, ele fala exatamente sobre isso, eu deixo aqui se você quiser ver, é super interessante. Porém, temos que alcançar o equilíbrio, e é quando a gente alcança o equilíbrio que o pêndulo da lei do ritmo não pode pegar, bater e jogar lá no canto. A gente fica no equilíbrio, ele não nos pega mais. Eu acredito que ali é o momento que a gente entrega a direção para o nosso outro eu, como Napoleão Hill chama aqui, ou a nossa centelha divina, como o professor Hélio Couto chama, e aí então
ela não faz por nós, mas ela nos mostra o caminho a seguir com total facilidade. E ela, a verdade, por certo, estará mais perto do que jamais imaginaram. Ou seja, ele dizendo então que aqueles que tiverem a coragem de vencer o medo e se arriscarem na aventura da busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade, e ela, por certo, estará mais perto do que jamais imaginamos. Seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas ou todos os demais livros sagrados das religiões, não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território. E que a mensagem é muito mais importante que o fato histórico. O professor Hélio Couto também fala sobre o mapa e o território, porque é como se a gente fosse fazer uma viagem e a gente está ali no carro ou a gente está ali no ônibus de excursão, que tem aquelas janelas amplas, que está ali o guia mostrando, e a gente estivesse com o nariz enfiado dentro do mapa, a gente não está olhando o território, a gente não está vendo de verdade, acredito que seja isso. E aqui ele fala que os demais livros sagrados das religiões, e tem um poema super lindo de um padre francês, que eu vou trazer no próximo vídeo, que ele diz que não são só os livros sagrados, não são só os livros religiosos, os livros que trazem mensagens que vão nos ajudar a despertar, eu acredito que podem ser considerados sagrados, mas isso é só uma questão também de nomenclatura, não é? Então, mas o poema é super bonito, eu vou trazer, tá bom? A mensagem contém em si mesma sua própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e se servir para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso. E aqui ele confirmando o que Napoleão Hill diz no livro Pense e Enriqueça, que o conhecimento é poder apenas se colocado em prática, apenas se transformado em ação. Então ele dizendo, ela somente pode passar a ter a mensagem contém em si mesma a sua própria verdade. A verdade dessa mensagem está aqui, e eu acredito que aí cada um adapta ela à sua própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e servir para fazer com que todos deste mundo possam viver o pleno sucesso. Ou seja, se estivermos a serviço, depois que a gente assimilou essa verdade da forma como a gente está pronto para receber, para entender, aí nós a colocamos à ação e que ela está a serviço, como ele disse aqui, como ele fez, ele passou 30 anos da vida dele fazendo a pesquisa para resultar no livro Pense e Enriqueça, que transformou a vida de milhões de pessoas e continua transformando. Então, desse modo, possam viver. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada, e aí que possa também servir, fazer com que todos possam viver o pleno sucesso, que por sua vez não se trata de acumulação de riquezas materiais, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Ótimo ele trazer de novo, porque no livro Pense em Riqueza ele diz, o riqueza é tudo, é a alegria, a simplicidade e a desejada paz de espírito, porque dinheiro no mundo material é excelente, mas sem paz de espírito, sem alegria, inclusive também mesmo ali com a Kelly Moraes eu aprendi que é o dinheiro que chama a alegria, o dinheiro é o combustível, a alegria que chama o dinheiro, a alegria é o combustível que chama dinheiro. O professor Hélio Couto também disse, é isso. Se a gente não tiver alegria, pode esquecer casa, carro, apartamento. É alegria, mas é a alegria genuína. Como é que a gente pode ter alegria se a gente estiver morando no passado, e se a gente estiver desejando mal para o outro? Esse livro foi um presente deixado pelo Dr. Napoleão Hill ao mundo. Ficou 73 anos escondido. Aqui na capa está dizendo que foram 80, agora aqui já 73. Eles se confundem aqui um pouquinho com os números, mas são só poucos anos de diferença aqui. Então, 73 anos escondido por motivos não tão bem esclarecidos. Mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós
interpretar baseado em nossas próprias experiências de vida. Legal aqui o que ele está dizendo. A mensagem, ela é viva, ela é atual, ela é mais do que contemporânea, ela é agora, apesar de ter sido escrita há tanto tempo, porém cada um interpreta de acordo com o grau de expansão de consciência que esteja vivendo, acredito. Quando perguntaram a Napoleão Hill se a entrevista havia sido efetivamente feita com a presença do diabo, ele respondeu: mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes em todos os tempos no planeta Terra? Faça sua parte, faça deste livro seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquelas pessoas que você mais estima. Que assim seja. Sincera e fraternalmente, M. Conte Júnior. Então, gente, eu não vou mandar um para vocês de presente, tá? Mas o meu presente, então, foi estar lendo, e espero que tenha sido uma leitura agradável, que tenha sido uma leitura clara, de fácil compreensão, apesar das minhas interferências, especialmente para você que não sabe ler, para você que é deficiente visual, ou para você que gosta de ler junto. Às vezes a gente pega um livro e dá aquela preguicinha de ficar lendo, né? A gente tem que ficar ali visualizando, viajando no livro. Mas às vezes tendo uma outra pessoa lendo, também tenho certeza, não vi, mas eu acredito que ele possa estar em audiolivro também, que vai do início ao fim sem interferência, mas eu sempre que eu fico lendo, eu fico pensando, meu Deus, seria tão bom se eu pudesse estar falando isso enfim, foi por isso que eu lancei o meu canal com esse objetivo de estar trazendo então essa leitura para aquelas pessoas que por acaso se interessam, para aquelas pessoas que por acaso não poderiam ter acesso a esse livro, que, como ele diz, são esses ensinamentos grandiosos aqui, esse presente deixado por Napoleão Hill, esse senhorzinho aqui tão simpático, que viveu aqui entre nós entre 1883 e 1970. Então, se o livro dele foi lançado em 37, se ficou 73 ou 80 anos escondido sem ser lançado, então acredito nem que foi lançado depois que ele já tenha feito a passagem. Mas não acredito que seja porque ele tinha medo do diabo, não, porque realmente aqui ele desafiou, ele chamou na chincha o diabo e fez ele dizer tudo, como é que a gente pode então estar se livrando das garras dele, e aí então a gente está fazendo parte daqueles 2% que não estão alienados a ele. E aí, depois que a gente consegue isso, ele diz que, então, dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, esse livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito, você mesmo. Porque eu acredito que a nossa centelha, ela está sempre ali nos dirigindo, a nossa essência divina, aquilo que nós somos de verdade. Então, se esse livro caiu na nossa mão, se esse vídeo chegou agora para você, é porque a sua centelha tá buscando te auxiliar, para você despertar. Nesse momento, você vai receber essa mensagem, essas informações do Napoleão Hill de acordo com o seu grau de expansão de consciência, mas com certeza vai te ajudar, vai te fazer dar um passo para frente. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com a nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus. E foi isso então que ele disse, que esse livro nos faria entender mais sobre Deus, e se é Deus que está nos animando, e se é Deus o responsável para que a gente viva a vida grandiosa que Ele está sonhando para a gente, se é Deus que já manifestou essa vida, basta apenas que a gente se alinhe a Ele, que a gente entre em fase com Ele, como diz o professor Hélio Couto, para co-criar com Ele essa grandeza. Então
talvez a gente não tenha conseguido ainda, porque nós não entendemos Deus como o diabo disse aqui. Então, que isso, então, a partir desse livro, então, que nós possamos ter aprendido aqui com esse livro, como enfrentar o medo, como tirar o medo da nossa mente, que aí o diabo não entra, e então como entender Deus, que é aquele Pai amoroso que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, e que explicou ali no livro Boa Nova, que eu estou fazendo no final de semana agora, com palavras que eu acredito que sejam verídicas do próprio Jesus Cristo, ali o psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. Eu acredito que seja coisas que venham ali dos registros acásticos mesmo. Eu acredito piamente que são palavras de Jesus Cristo mesmo. Ele dizendo que Deus, quando um dos apóstolos perguntou por que Deus castiga, ele diz: você acha mesmo que Deus vai descer da sabedoria, da benignitude dele para castigar a própria criação? Então, entender isso, que Deus é pai e mãe de todos, e Deus nunca criaria o oposto do inferno, o oposto do reino dele para mandar quem quer que seja. Então, quando a gente entende isso, a gente entra ali naquele caminho daqueles que pensam por eles próprios. Só a minha forma de pensar também, é só a minha verdade nesse reino do dual, onde cada um tem a sua. Então, mas eu acredito que seja isso, e é por isso que eu estou trazendo aqui, porque quando eu tentei enfiar isso goela abaixo de quem não então pensa dessa forma, que agora eu entendo e respeito completamente a cada um no seu momento, a cada um chegando na velocidade que entende. Ali no passado eu também com certeza não entendi, se eu ainda estou aqui ainda. Como o livro Kybalion diz, aqueles a quem a gente acredita poderes de santo hoje já estiveram exatamente no local da nossa caminhada, mas que aproveitando agora a gente tem o poder, a grandiosidade de poder aproveitar esses manuais de instrução que Deus mandou aqui pra gente, como esse livro grandioso. Então eu espero sinceramente que tenha sido contribuição, que vocês tenham gostado. Muito obrigada a vocês que mandaram mensagem, vocês que compartilharam, vocês que se inscreveram no canal durante esse livro, vocês que, como que fala também, que curtiram o vídeo, muito obrigada. Se quiser fazer nesse também, eu vou ficar super feliz e volto e espero, vou continuar com vocês. Não sei agora qual vai ser o próximo livro, mas a gente vai estar aí juntos e eu espero muito contar com vocês para o próximo vídeo, encontrar vocês novamente, tá? Muito obrigada por essa jornada com Napoleão Hill, e agora com certeza vamos ser mais espertos que o diabo, tá bom? Obrigada, tchau.